Imagina só a cena, uma festa nacional gigantesca, o rei dançando com toda a alegria do mundo e, de repente, do nada, uma morte. Uma morte que simplesmente para a música. Essa é a história, cheia de drama, que a gente vai desvendar hoje. Uma jornada de fé, de medo e, principalmente, de obediência, tirada lá do livro de 2 Samuel, capítulo 6. E a pergunta que fica no ar, a que assombra essa história toda, é essa. Por que um gesto que parece tão bom, sabe, tentar impedir que um objeto sagrado caia no chão, por que isso resultou numa fúria divina tão instantânea? Para a gente achar a resposta, primeiro a gente precisa entender o que exatamente eles estavam carregando. Ok, vamos ser bem diretos aqui. A Arca da Aliança não era só um baú bonito de ouro, não. Era vista como o próprio trono de Deus na terra, sabe? O ponto central da presença dele. Então, carregar a arca não era como fazer uma mudança de um móvel caro. Era literalmente como escoltar a santidade em pessoa. O risco era altíssimo. E quem é que está por trás dessa missão toda? Ninguém menos que o recém-coroado rei Davi. Ele já tinha feito de Jerusalém a capital política, mas agora ele tinha um sonho ainda maior, transformar a cidade no coração espiritual de Israel. E para isso acontecer, a arca precisava estar lá, era a peça que faltava. E olha, Davi não poupou esforços, viu? A gente está falando de uma procissão com 30 mil soldados de elite. Tinha música para todo lado, um clima de quase um carnaval espiritual. A nação inteira estava em festa, comemorando o que parecia ser o começo de uma nova era de ouro. A energia era contagiante. Mas no meio de toda essa alegria, de toda essa euforia, um único momento, um único gesto ia transformar a festa num silêncio de puro terror. E tudo acontece numa fração de segundo. A arca está lá, num carro de boi novo, e não nos ombros dos sacerdotes, como deveria ser. Os bois que estão puxando o carro tropeçam e a arca balança perigosamente. O Uzá, que está ali do lado, age no impulso. Ele estende a mão para segurar e no instante em que a mão dele toca na arca, ele cai morto. Fim. A música para, a dança acaba, o que fica é o pânico. Dá para imaginar o choque do Davi. A alegria que ele sentia vira pavor na hora. Aquele Deus que ele estava celebrando com tanta paixão, de repente parece perigoso, intocável. A pergunta dele é quase um sussurro de desespero. Como é que eu vou levar a arca do Senhor para perto de mim agora? A missão é cancelada ali mesmo. Então, o que foi que deu tão errado? A história meio que nos obriga a parar e perguntar por que uma reação tão extrema? As fontes e os comentários sobre essa passagem apontam para uma lição fundamental sobre reverência e, claro, obediência. E o X da questão está bem aqui, ó, na comparação dos métodos. A primeira tentativa foi baseada na conveniência, talvez até copiando o que os inimigos de Israel, os filisteus, fizeram. Mas existia um manual de instruções divino, uma lei bem clara que dizia: a arca só pode ser carregada nos ombros dos levitas. Era sobre seguir o jeito de Deus, não o jeito do homem. Mas e a morte do Uzá? Foi só azar estar no lugar errado na hora errada? Bom, os estudiosos dizem que não. O problema foi a presunção. Tinha uma regra muito clara: não toque na arca. Ponto. A familiaridade do Uzá com aquele objeto sagrado talvez tenha criado um tipo de desrespeito, sabe? Uma falta de noção do perigo. A morte dele, por mais trágica que seja, foi um lembrete brutal. A santidade de Deus não é algo para ser tratado de qualquer jeito. Enquanto Davi estava lá se recuperando do susto, a arca ficou hospedada na casa de um cara chamado Obed-Edom. E nesses 3 meses, algo incrível aconteceu. A mesmíssima arca que trouxe morte instantânea agora derramava bênção sem fim sobre aquela casa, sobre aquela família. A notícia chega em Davi e, de repente, uma luz se acende. O problema não era a presença de Deus, mas o jeito de se aproximar dela. A esperança volta com tudo. Com a lição aprendida, Davi tenta de novo. E dessa vez, a procissão é um sucesso estrondoso. Mas assim que a arca finalmente chega em Jerusalém, a celebração do rei acaba dando início a um conflito totalmente diferente. Um drama familiar que acontece ali, dentro das paredes do palácio. E a diferença na segunda tentativa é gritante. É da água para o vinho. Dessa vez, tudo é feito segundo o figurino divino. Os levitas carregam a arca nos ombros, sacrifícios são feitos a cada 6 passos, mostrando um cuidado absurdo. E o Davi? Ele tira as roupas de rei, veste uma túnica simples de linho e dança. Mas dança com uma entrega total, uma alegria sem filtro, na frente de Deus e de todo o povo.
Só que lá da janela do palácio tem alguém observando tudo com desprezo. A esposa dele, Mical. E para a gente entender a reação dela, a gente precisa lembrar da história trágica dessa mulher. Mical era a filha do antigo rei, o Saul. Ela foi usada como uma peça num jogo político, foi arrancada de um segundo marido para ser devolvida a Davi. O que ela sentia não era alegria, era um ressentimento profundo, o orgulho ferido de uma princesa que viu sua família cair. Então, quando ela vê Davi, o homem que representa a queda da dinastia dela, dançando daquele jeito como um homem vulgar, sem a pose de um rei, o desprezo dela simplesmente transborda. Para ela, aquilo não era adoração, era uma vergonha para a monarquia. E ela não pensa duas vezes antes de jogar isso na cara dele com todo o sarcasmo do mundo. E a discussão que vem depois é muito mais do que uma briga de casal. É o choque de duas visões de mundo. A humildade total diante de Deus contra o orgulho da posição social. Essa divisão fica muito nítida aqui. De um lado, você tem o Davi, para quem a adoração a Deus era mais importante que a própria imagem pública. A emoção dele, alegria pura. Do outro lado, a Mical, totalmente focada na dignidade real, na aparência, no que os outros iam pensar. A emoção dela, puro desprezo. O mesmo ato, duas interpretações completamente opostas. E a resposta do Davi é simplesmente demolidora. Ele basicamente diz: eu dancei foi na frente do Senhor, o mesmo Senhor que rejeitou seu pai e me escolheu. E ele vai além. Ele diz que está disposto a se humilhar ainda mais, a parecer um Zé Ninguém aos olhos do mundo, se for para honrar a Deus. É uma declaração de prioridades, né? A história termina com uma nota final bem dura para Mical. Ela nunca teve filhos. E na época, isso não era só uma tragédia pessoal. Significava o fim definitivo da linhagem de Saul, selando de vez a transição do poder para a casa de Davi. No final das contas, essa história tão intensa deixa a gente com uma pergunta que ecoa até hoje. Onde é que está a linha que separa a adoração apaixonada de um comportamento que perde dignidade? A história de Davi, de Uzá e de Mical parece sugerir que a resposta não está no que os outros veem, mas sim na intenção do coração e na obediência a um padrão que não é o nosso. Fica aí a reflexão.